Certo. Você acha que o PT tem alguma coisa a ver com o socialismo? Tem correntes internas do PT que acham que é possível alcançar a via do socialismo através do Partido dos Trabalhadores, né? Aí é uma análise, né? É uma percepção que eu discordo. Em qual espectro você colocaria o PT hoje, assim? Centro-esquerda. 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 Uma partido de centro-esquerda. E com quadros como Rui Costa Pimenta, governador da Bahia, que é de direita. Rui Costa Pimenta, que não sei se é a primeira ou a segunda PM mais mortal do Brasil. É de um governo É, porque do PT. o pessoal tem isso, né, mano? De achar que o PT é o Partido Comunista, de que o PT é essa esquerda radical, tá ligado? E não é, né? Não, não é, não é. Mas é que é isso, né, pô? Pra você ver como o Brasil é um país conservador, né? A galera acha que o PT representa os ideais do socialismo, do marxismo-leninismo. É porque a gente é muito conservador. Muito conservador. A nossa elite, a nossa. Elite não, né? Nossa burguesia, nosso empresariado, nossos latifundiários são muito conservadores. E o projeto deles é evitar qualquer tipo de processo político, social, histórico que garanta à classe trabalhadora qualquer coisa. Qualquer coisa. Parça, é só a gente ver o que aconteceu de 2016 pra cá. Tá ligado? É aquele negócio. Vamos lembrar aqui também, né? Fazer autocrítica é um negócio importante, viu? É. Viu? Autocrítica é um negócio importante. O próprio tio Lenin falava isso também. Que o que acontece a partir de 2016, né? Mas a austeridade já começou no governo Dilma II, né? Quando ela coloca o Joaquim Levy, banqueiro do Bradesco, para ser o ministro da Fazenda. E ali a imprensa já estava montada em cima. A Lava Jato já estava comendo. Em 2016 tem o golpe, né? Tem o processo de impeachment. E para você ver como a gente estava até debatendo aqui, né? Como a social-democracia nesse aspecto, ela tem um prazo de validade muito curto. Porque os caras precisaram de 7 assinaturas para acabar com o que o PT construiu em 12 anos. 7, assim, assinou. Ó, PEC da morte, PEC 95, de limite de teto de gastos. Então, em 2016, os caras proibiram de gastar mais dinheiro em saúde, educação e setores estratégicos do orçamento brasileiro por 20 anos. 20 anos. De 2016 até 2036, a população brasileira vai crescer. E essas pessoas não vão ter acesso aos recursos para ter possibilidade de vida. Esse é o governo liberal. Esse é o governo que os mercados da Faria Lima, esse é o governo que os editoriais dos grandes jornais, das grandes emissoras, levantaram. Ó, agora o Brasil vai para frente. Reforma trabalhista, até lembrei de você quando estava lendo isso, porque a gente fala muito sobre uberização, né? Em 2016, o Brasil tinha 10 milhões de trabalhadores informais. 10 milhões, é um número grande. Em 2021, ano passado, tinham 34 milhões. 34 milhões e a taxa de desemprego se manteve a mesma, 11%, 12%. O que isso indica? Indica que a classe trabalhadora se fudeu. Sim. Se fudeu porque agora não tem mais o trampo estável, é obrigada a correr o risco de fazer Uber, de fazer iFood, a juventude não consegue ter emprego estável. Essa foi a realidade. Acabaram com os sindicatos. Acabaram aqui, ó, com tudo. Num piscar de olhos. Num piscar de olhos, parça. E é isso. Pra gente poder, pra ver se entra na cabeça das pessoas que achar que... Porque a gente tá no terceiro mundo. A gente tá na América Latina. A gente não tá na Europa. A gente não tá na Inglaterra, na França, quiçá nos Estados Unidos, né? Lá a situação também é dramática, mas a gente não tá nesses lugares que a gente tem tempo pra isso, né? Que a gente tem segurança. Mano, as pessoas moram em favela de palafita. As pessoas pegam um diarreia e morrem. Tá ligado? Não, é como se a nossa classe dominante fosse querer um acordo. Pronto, agora vamos pacificar e garantir ao povo. Se dependesse da classe dominante, todos os pobres já tinham morrido. Quantas declarações não tem de ex-governador, de presidente agora, mas de um monte de político que defende a morte de bandido mesmo. E o bandido tem cor. E o bandido tem moradia, tem local de moradia. Porque o Brasil não é um projeto de... Não, é aquilo, né? A galera costuma falar que o Brasil é o país do futuro. O Brasil... esse é o problema. O Brasil é o país do futuro. Esse é o problema. Porque se a gente é o país pra frente, a gente nunca olha pra trás. Nunca. A gente não abriu o arquivo de ditadura.
Quando a escravidão acabou, quando o Brasil proclamou a República lá em 1889, o ministro da Fazenda do Brasil na época, o ministro Rui Barbosa, pegou os documentos relacionados à escravidão, documentos históricos de transição, das transações, né, da vinda de africanos para cá, e queimou. Queimou tudo. Queimou. Por quê? A gente não vai revirar isso. Para que vai revirar isso? Porque na hora que revira isso, os monstros aparecem. E é isso. O Brasil sendo o país do futuro, ele nunca olha para o passado. Se ele nunca olhar para o passado, que ferida que ele tem que fechar? Nenhuma. Nenhuma. Não tem que fechar nenhuma. Por isso que é muito, muito relevante a gente tratar desse tema, que eu acho que fala muito sobre a profissão que eu escolhi, né? Que é de ser historiador. Mas a questão é, historiador para quem? E o meu compromisso é com a classe dominada, é com os vencidos. É isso. E a forma como eu posso contribuir é fazendo conteúdo, é trazendo as mensagens, é falando as coisas e tal. Mas é principalmente ter me dado conta, nos últimos 2 anos, que não haveria mudança possível se eu não tivesse organizado. Porque sozinho eu não vou mudar o mundo. Ninguém muda o mundo. Hoje você está organizado em algum partido? Tô. Sou organizado na unidade classista, que é a corrente sindical do Partido Comunista Brasileiro. Certo. Sou organizado lá. Boa. Mas, tipo, é isso. Eu acho que é Para um importante. processo revolucionário, Uhum. qual é a importância de se estar organizado num partido revolucionário? Porque isso é uma das coisas que mais me gera conflito Uhum. nos últimos tempos, assim, de ficar pensando. E qual que é a importância no sentido prático mesmo da coisa, assim? Acho que é importante porque são vários aspectos, né? O primeiro deles é que te coloca na coletividade. É a primeira coisa. Porque quando você é colocado junto com outras pessoas, você tem um debate de ideias que está acontecendo ali e você está com seus iguais. Sim. Tá ligado? Um partido político revolucionário, ele não tem o horizonte de vencer as eleições, por exemplo. Não é uma grande preocupação Não, de um não. partido Ele político disputa. Não, é que se ganhar, maravilha, mas a gente sabe que o socialismo não vai vir pela via eleitoral. Né? Sim. A gente vai votar na urna, pronto, agora acabou a urna. Não, isso não vai acontecer. Mas a gente acha que é um espaço importante. Então a gente condiciona as nossas táticas, né, que são essas ações, as nossas formas de ação, em direção à nossa estratégia. Qual que é a estratégia? A estratégia é esse horizonte do que a gente está querendo chegar, que é a Revolução Brasileira. É construir um processo revolucionário no Brasil. Porque, parça, sim, sinceramente, não é nem papo de eu curto o socialismo, né? Eu tenho uma camisa escrita Leia Lenin, né? Porque eu curto, eu acho da hora. Uhum. Porque é isso ou barbárie. É isso ou barbárie. Mano, é isso. O capitalismo brasileiro deu certo? Ele deu. Pra meia dúzia de gente que mora aqui no Morumbi. E para as outras milhões de pessoas que moram em Paraisópolis, que é do lado do Morumbi. Mas existe uma dificuldade de você levar essas ideias dessa forma. Porque, por exemplo, onde eu moro tem pobreza, tem miséria, mas também tem um mano que acabou de comprar uma CR-V da Honda. Lógico. Então, ou seja, tem um mano que tá na miséria, mas também tem um mano que tá lá lavando a Santa Fé dele. E aí tem um mano que tá numa miséria um pouquinho... também tá na miséria, mas tá melhor do que o outro que tá ali no barraco de madeira. O dele já é de alvenaria, mas não tem comida em casa. Sim. Entendeu? Então ele já se sente superior ao cara que não tem um barraco de alvenaria. Claro, ninguém quer estar na merda, né? Então, é louco. E é muito louco essa parada. Como que você consegue levar isso pras pessoas pra dizer que isso é uma grande merda? Da classe média até o mais profundo da caminhada. Entendeu? Parça, é o trabalho de formiga. E eu gostaria muito de ter uma solução rápida, tá ligado? Meter a corrente do Zap, a verdade revelada e vários emoticons do lado, né? Gostaria muito que tivesse essa possibilidade. Não tem. Não tem, porque obviamente a gente não tem um recurso pra fazer isso, né? Porque a gente tá propondo um projeto de subversão. Então é o trabalho militante. É o trabalho de falar, conversar. Mas é até um negócio que vocês falaram, e eu acho que é importante salientar aqui pra quem tá escutando, pra quem tá vendo, que eu acho que o trabalho da militância não é tanto um trabalho de falar, mas é o contrário, é um trabalho de escutar. Eu acho que assim, né? Quem sou eu para falar o que é ou não um bom militante, né? Longe da minha posição de dizer isso, mas falo da minha postura enquanto professor. Por que eu tenho consciência disso? Aliás, um beijo para os meus alunos que se estiverem me assistindo aí, amo vocês.
qual que é a importância, né? É você primeiro se colocar numa posição de fragilidade. De você dizer e falar, me diz, o que você está sentindo? Me fala os seus anseios, me fala as tuas paradas. Eu quero te escutar. Porque aí quando a gente escuta, é como se a gente liberasse, né? A gente fala, é como se o outro fala, agora eu tenho um espaço. Agora eu posso ser escutado. E aí nessa escuta, nesse processo em que eu falo e o outro me escuta, e me devolve com pergunta, né? Mas o que você acha? Por que você acha? Vamos conversar sobre isso, vamos trazer essas ideias, entender que cada coisa tem seu tempo, então não adianta, né? Imagina, se eu colasse no Galo, por exemplo, e o Galo é esse parça, né? Que tá com a casa de alvenaria e com a geladeira vazia. Você tem que entender que o socialismo, o marxismo, o leninismo, a teoria revolucionária... Parça, você ia me ouvir? Não. Acabou, não ia. Não ia, sabe por quê? Porque eu sou palestra. Ninguém quer ser palestrado. Todo mundo quer palestrar, né? Porque a gente vive na sociedade da palestra. Mas a gente tem que entender que, para que a gente possa ser escutado, a gente tem que dar o exemplo. A gente tem que escutar. A gente tem que ter a humildade de parar, escutar, e a partir dessa escuta construir algo. Mostrar para essas pessoas, né? E esse é um ponto até que eu discordo, por exemplo, do Paulo Freire, por exemplo. Que a gente tem mecanismos de análise da realidade que uma pessoa, na realidade dela, não vai ter. Né? Ela não vai perceber o que é o fetiche da mercadoria, ela não vai perceber o que é mais-valia. Isso não aparece na realidade. Não aparece em termos escritos, né? Isso pode até aparecer como experiência, mas é importante que elas consigam nomear isso, né? Falar o que é. Então a gente tem esse aparato do nosso lado, a teoria revolucionária. Porque, sem, como diria Titio Lenin, sem teoria revolucionária, não há revolução. Agora, quando a gente se coloca nessa posição de escuta, de humildade, a gente permite com que o outro fale. E aí, nessa fala do outro, né, do meu amigo, do meu parceiro, do meu vizinho, ele vai falar, agora é minha vez de escutar. Ah, mas vai ter gente que não vai querer ouvir, só falar. Vai. O que você vai fazer com isso? Porque é isso, né? A gente não pode cobrar essa responsabilidade de ninguém, a não ser da nossa organização. É a gente que precisa ter esse trabalho. Ah, é foda? Foda. Dá trabalho? Dá trabalho. É estressante? É estressante. Mas não tem outro caminho.